Estamos a fazer as memórias orais do Forte da Graça, em Elvas. No seu livro cita o Forte, cita um familiar que foi comandante do Forte. E eu peço-lhe que mexa nessas memórias e fale sobre isso. É do meu bisavô, que é o capitão António Brás, que é de Elvas, e que foi governador do Forte da Graça nos anos 20, mais ou menos entre 20 e 30. E há aqui particularidades, a maior particularidade que há nas histórias que eu posso contar relativamente a esta época em que ele foi governador é o facto de ele ter sido anos antes prisioneiro no âmbito da Primeira Guerra Mundial e na derrota que nós tivemos na Batalha de Lally. Ele foi prisioneiro, como muitos outros companheiros de armas, e foram para um campo de prisioneiros na Alemanha e tiveram lá quase um ano, e portanto aquilo foi uma, enfim, foi uma experiência muito forte para ele, não só porque viveu uma derrota, para o militar é das coisas piores que pode acontecer, mas porque também foi prisioneiro. Quando o convidaram para ir para ser governador do Forte da Graça, ele apanhou um choque, porque ele não queria acreditar que passava de prisioneiro na Alemanha para carcereiro em Elvas. E o Forte, na altura, segundo o que ele deixou escrito, tinha 300 e tal prisioneiros. Portanto, era ali uma grande população de gente que estava ali presa, que na altura era uma prisão militar, talvez com alguns presos políticos, e de modo que ele de certa forma entrou em choque com esse convite. Claro que para um militar também era uma honra ele poder ser governador do Forte da Graça. E, portanto, o que ele deixou para a memória do Forte foi um bocado a atuação que ele teve, tanto com os prisioneiros, porque ele sabia o que era ser preso e o que era estar confinado a quatro paredes, e o que era estar sem fazer nada, estar inativo, a revoltar-se interiormente contra a situação em que estava. E, portanto, sabia basicamente o que é que os prisioneiros sentiam, e ele achava que sabia o que é que lhes podia proporcionar, de certa forma, para os tornar ativos e melhorar a condição de prisioneiros. E, portanto, a atuação dele teve muito a ver com ele querer tornar a vida dos prisioneiros mais leve, dentro do que era possível, e ao mesmo tempo tentar fazer a manutenção e a conservação daquele património que na altura, desde 1910, que é Monumento Nacional, e, portanto ele já tinha essa ideia aliás, ele deixou muita coisa escrita nos jornais locais de Elvas sobre a conservação do património da cidade. Era uma preocupação que ele tinha. Inclusivamente em alguns artigos que ele escreveu sobre a distribuição que fizeram na altura nas muralhas de Elvas, ele assinava o Carola das Muralhas, porque efetivamente estava constantemente a escrever sobre o que a Câmara estava a fazer na altura, e os militares também,
que aquilo era também, muito daquilo é património militar, e portanto em nome do desenvolvimento havia ali já muita destruição. Portanto ele tinha essa preocupação e portanto o que é que ele tentou conciliar estas duas coisas, conciliar tornar útil o tempo dos prisioneiros enquanto estavam lá presos, no sentido de os pôr a trabalhar na conservação do património. E eles aderiram muito a isso. Há histórias que ele contava que aderiam a isso, eles estavam contentes por poder fazer isso. A forma que ele teve de arranjar dinheiro, porque não havia, o país na altura era paupérrimo e tinha imensos problemas, imensas crises financeiras, como nós hoje estamos a passá-las. E, portanto, ele arranjou um expediente muito interessante, que foi conseguir autorização superior para ficar com o rendimento das pastagens à volta e criar porcos, para poder vender, fazer dinheiro, pronto, e comprar as ferramentas que necessitavam, a tinta e por aí fora. E assim foi mantendo a coisa. Portanto, foi um expediente que eu saiba, não houve mais nenhum governador a fazê-lo. Ele saiu da cabeça dele, teve a autorização dos superiores e fez. E com isso houve uma série de obras que conseguiram fazer, e até para tornar as instalações melhores para os prisioneiros. Depois há outras histórias que ele deixou contadas e que foi transmitindo aos netos, ao meu pai, nomeadamente tiveram lá um prisioneiro muito conhecido, que era o Gomes da Costa e o Sinel de Cortes. O Gomes da Costa tinha estado com ele nas campanhas da África, esteve também na Primeira Guerra Mundial em Flandres e, portanto, ele, quando chegou, portanto, eles os dois estiveram presos no Forte da Graça, mais ou menos em 1925 foi quando eles lideraram um golpe contra a República, foram presos e foram para aí, para o Forte da Graça. E o meu bisavô, quando soube que ele lá estava, quis logo falar com ele. Eles eram camaradas de guerra, de militares, tinham consideração um pelo outro e, portanto, não tinham um convívio entre carcereiro e prisioneiro, eram entre colegas. E, portanto, acho que tinham grandes conversas e o meu bisavô percebeu que não ia conseguir nunca que ele deixasse de conspirar dentro da prisão. E, portanto, fechou um acordo com ele em que o deixava sair do forte, ele saía de manhã e entrava ao fim da tarde. O acordo era na condição dele não fugir. E ele, de facto, nunca fugiu, cumpriu sempre o acordo e faziam assim. Ele saía de manhã, tratava dos seus assuntos, seguramente que ia muitas vezes para a Espanha também conspirar, e depois, ao fim da tarde, voltava. Há uma outra história que tem a ver com uma fuga de prisioneiros, 2 prisioneiros que fugiram, que deram conta disso só ao fim da tarde. O meu bisavô não quis dar alarme para a fronteira, nem para lado nenhum, portanto pôs alguns cabos a ir no seu encalço, e eles conseguiram descobri-los no dia seguinte, depois de terem tido uma noite com as espanholas e de terem gasto o pouco dinheiro que tinham. E, portanto, regressaram ao Forte da Graça com o meu avô colérico, porque, enfim, não gostou da atitude deles, da falta de confiança que eles demonstraram, e, portanto, teve que os castigar, até para os outros perceberem que, se houvesse fugas, havia castigo. Há uma outra terceira história que tem a ver com um jornalista que esteve lá preso, que foi o Luís Faria Trindade, que posteriormente foi diretor do jornal Setubalense, diretor e proprietário. Ele acabou por ser amigo de lá de casa, dos meus bisavós, depois de sair da prisão, logicamente. Nos anos 30, o meu bisavô
editou um livro, portanto enviou-lhe, na altura ele já era diretor do jornal, e portanto saiu um artigo escrito por ele comparando a experiência que ele teve como prisioneiro no Forte da Graça com a experiência que o meu bisavô teve na Alemanha, e em que chegou a escrever nesse artigo que dizia: eu estive no céu e o capitão António Brás esteve no inferno. Basicamente é isto que eu me recordo de... É isso que nós queríamos e ficamos muito agradecidos por mexer nestas memórias. E isto é um puzzle. Sim. Quando estivermos todas juntas, temos um pouco a história humana. Sim. Do Forte, que neste momento só temos pedras lá e precisamos da outra, claro, história. Muito obrigado. Obrigada.